Sono lieto di poter fare la presentazione di questo nuovo video. Estou contente por poder fazer a apresentação deste novo vídeo, que num primeiro momento nos fará conhecer melhor a pessoa de um dos maiores sucessores de Dom Bosco, Dom Felipe Rinaldi, seu terceiro sucessor, de quem se falou que tanto se identificava com Dom Bosco, que de Dom Bosco tinha tudo, exceto a voz. E era assim, Dom Felipe Rinaldi, um homem que soube interpretar perfeitamente Dom Bosco. E entre as suas muitas esplêndidas realizações está, sem dúvida, a fundação do Instituto das Voluntárias de Dom Bosco. E este é o segundo elemento que o vídeo nos mostra. Quem são as voluntárias de Dom Bosco? É um instituto de mulheres consagradas ao Senhor, que vivem no mundo, mas com uma grande identidade salesiana. Justamente estes três elementos, o fato de serem consagradas, seculares e salesianas, nos fornecem os grandes princípios da sua identidade. Por um lado, através da consagração, entregam-se plenamente a Deus, tentando se apropriar do estilo de vida de Jesus, através dos conselhos evangélicos de obediência, pobreza e castidade. Ao mesmo tempo, vivem as próprias realidades de vida familiar e social, e isso as leva realmente a assumir o que a Gaudium et Spes caracteriza como um elemento fundamental da vida cristã: tomar para si as alegrias, as esperanças e as tristezas da humanidade. E, por fim, a salesianidade, que é um modo de viver a própria fé, mas também a própria consagração e a própria secularidade, caracterizada fundamentalmente pelos grandes elementos que distinguiram a vida de Dom Bosco e que ele sintetizou na máxima Dami animas cetera tolle, que é uma imensa paixão por Deus e uma imensa paixão pela humanidade. Immensa passione per Dio e una immensa passione per l'umanità. De Dom Bosco só lhe falta a voz, do resto tem tudo. Assim falou de Dom Felipe Rinaldi, Dom Francesca, o qual, após ter estado 40 anos com Dom Bosco, viveu por algumas décadas ao lado do seu terceiro sucessor. Estamos na Basílica de Maria Auxiliadora, coração da família salesiana. Hoje queremos mergulhar na vida de Felipe Rinaldi, terceiro sucessor de Dom Bosco, que soube moldar sua vida salesiana como a do fundador, a ponto de ser definido imagem viva de Dom Bosco. Agora vamos descer na cripta onde descansa seu corpo. Quando menino, não pensava em se tornar sacerdote, se sentia inadequado, mas Dom Bosco conseguiu convencê-lo a ir com ele para Turim. Felipe se tornará um salesiano entusiasta, assumirá responsabilidades organizacionais e formativas, se dedicará com muito empenho à promoção do laicado, se tornará o terceiro sucessor de Dom Bosco, multiplicador das obras salesianas e corajoso promotor das expedições missionárias. Felipe Rinaldi nasce em Lumonferrato, em 28 de maio de 1856, de uma família de camponeses, não desprovida de meios, mas acostumada com as dificuldades. Oitavo de 9 filhos, foi educado pelos pais numa profunda vida de fé.
Lu é uma terra rica de fede, da sempre. Lu é uma terra rica de fé, desde sempre, pelo menos desde o ano 1000. E Dom Bosco encontrou este terreno fértil com tantas vocações que puderam brotar não somente na congregação salesiana, mas também nas Filhas de Maria Auxiliadora e um pouco em todas as outras congregações, até chegar quase a 400 vocações que, depois, se espalharam pelo mundo todo para levar a luz, a alegria, a chama do Evangelho. Dentre essas, a de Dom Felipe Rinaldi. Aos 20 anos, decidiu finalmente seguir Dom Bosco, depois que o rosto do santo se ilumina diante dele de uma maneira irresistível. A partir daquele momento, ele o seguirá e sua vida será plena de alegria, de paixão, de paciência, de amor, de fidelidade ao programa evangélico inspirado, através do Espírito Santo, a São João Bosco e seu sistema preventivo. Será realmente um futuro esplêndido para o seu vilarejo, Lu Monferrato, mas também para a congregação salesiana e para o mundo inteiro. Per il suo paese, Lu Monferrato, ma anche per la congregazione salesiana, per il mondo intero. Com ele, Dom Bosco pula as etapas e Felipe é ordenado sacerdote em 23 de dezembro de 1883. Ele gostaria de ter ido como missionário para a Patagônia, mas Dom Bosco lhe disse: "Não, Felipe, você ficará aqui para mandar outros para as missões." Logo, é julgado maduro para tarefas de responsabilidade e pedem-lhe que se ocupe das vocações adultas. Estamos no Instituto de São João Evangelista, conhecido mais comumente como o São Joãozinho, um local particularmente ligado à história salesiana, onde Dom Felipe Rinaldi foi mandado por Dom Bosco para seguir, de maneira especial, os que entravam adultos na congregação, os chamados Filhos de Maria. Característica particular de sua posição de pai nessa comunidade foi exatamente o grande carinho que o distinguia ao estar no meio deles, ao perceber as várias exigências dos confrades e ao atender às diferentes necessidades com grande amor, com grande paixão e grande generosidade. Foi justamente em seu diário que Felipe Rinaldi escreveu o compromisso que tinha assumido de ser humilde, generoso e cordial com todos sempre. Em 31 de janeiro de 1888, morre Dom Bosco, mas alguns dias antes, Dom Felipe Rinaldi pede para vê-lo, para uma última confissão, para receber dele uma última palavra, quase uma passagem de cargo e um empenho pela vida. E Dom Bosco, a meia voz, lhe disse: meditação. Dom Felipe permanecerá fiel a esta prática e aconselhará sempre a todos. No ano seguinte, Dom Rua, tornando-se reitor mor, pede que ele parta para a Espanha, para Barcelona, para se tornar o diretor da obra de Sarriá. Dom Rinaldi foi diretor desta casa de Sarriá, um homem extraordinário, de grande amabilidade. Fundou numerosas comunidades salesianas na Espanha e em Portugal. Foi um homem de grande atração, justamente por sua amabilidade e paternidade, de uma profunda espiritualidade e de excelentes qualidades organizacionais e empresariais. Abriu 16 casas na Espanha e 3 em Portugal. As testemunhas que o conheceram diziam que ele era uma pessoa que conquistava pela sua personalidade a paternidade profunda, o olhar sugestivo, a palavra apaixonada, a bondade e o grande coração. Pacífico e de grande coração. Em 1901, Dom Rinaldi volta para Turim para iniciar o seu novo cargo de vigário-geral da congregação, que conservará por 21 anos.
Foi o período de serviço mais variado para a congregação, desenvolvido de maneira humilde, sábia e com clareza de discernimento que o guiará sempre. Fez sermões e passou horas no confessionário. Ocupou-se das finanças, dos auxílios aos missionários e às casas que se multiplicavam. As preocupações eram tantas, e quando não sabia como fazer, se dirigia com imensa confiança a Nossa Senhora, confiando as suas penas a bilhetes que enfiava depois debaixo da estátua da Virgem. Minha Mãe Santíssima, a minha prudência e atividade estão confiados aos interesses da pia sociedade. Vós sabeis que eu sou muito obtuso e como não sei nem por onde começar, portanto, queirais fazer a vossa vontade. Basta que eu seja um instrumento nas vossas mãos. A paixão salesiana fez com que buscasse os meios para responder de maneira concreta à realidade social da época. Por isso, confiou às diversas associações do oratório a ajuda e as visitas às famílias necessitadas. Consciente da importância da boa imprensa, reorganizou as atividades editoriais da editora SEI, difundiu o estudo do catecismo com as escolas de religião e cuidou muito do boletim salesiano. O seu coração de pai o levou a criar as associações dos ex-alunos e das ex-alunas, a ocupar-se dos cooperadores e a empenhar-se muitíssimo como diretor espiritual e confessor no oratório festivo das FMA. Na origem da nossa associação, há Dom Felipe Rinaldi, hoje o beato Dom Felipe Rinaldi. A associação nasce com o incentivo, com a colaboração de Felicina Gastilni. A associação nasce no feminino, pois as alunas ou as oratorianas das Filhas de Maria Auxiliadora eram então apenas mulheres. Nasce num período em que a promoção da mulher estava à procura de seu significado mais profundo. Hoje a associação acolhe, ao contrário, moços, moças e, de qualquer forma, homens de qualquer idade. O que nos une é a espiritualidade salesiana, vivida com uma nuance particular, que é a contribuição dada por Maria Domenica Mazzarello. A espiritualidade salesiana, o gênio feminino de Madre Maria Domenica Mazzarello. Hoje a associação, que tinha sido criada também com o objetivo de um mútuo socorro entre as associadas, se lança no social, com a constituição, por exemplo, de uma organização sem fins lucrativos, a Non Uno di Meno Onlus, com o qual realizamos muitos projetos de solidariedade nos 5 continentes. Tanti progetti di solidarietà. Nos 30 anos do apostolado desenvolvido em Turim, Dom Rinaldi viveu a sua experiência numa igreja ainda ligada ao século XIX cristão, mas que tinha que se confrontar com os novos movimentos de pensamento e renovar sua imagem e seu estilo de presença entre as pessoas. Foi o período em que se começava a propor com vitalidade a questão social, a delicada crise modernista, as batalhas coloniais, as oscilações dos valores econômicos. Sem falar dos desastres provocados pela Primeira Guerra Mundial e depois o surgimento das ideologias e dos nacionalismos, as lutas políticas, o lento despertar dos católicos no campo social, o já perigoso princípio dos totalitarismos. Dom Rinaldi enfrentou dia após dia as situações que se apresentavam com grande dinamismo, alimentado por uma profunda vida interior que o sustentava nas dificuldades que acompanhavam o seu trabalho. Quando devemos fazer o bem, não temos que nos preocupar com ninguém. O nosso pensamento em Deus, no objetivo para o qual trabalhamos e sempre adiante, com espírito de sacrifício, com amor, guiados pelo pensamento que um dia receberemos a recompensa com verdadeira justiça, não dos homens, mas do nosso verdadeiro e único juiz, o Senhor. Como diretor do Oratório das Filhas de Maria Auxiliadora, Dom Rinaldi sensibilizou os jovens a viver uma presença ativa na sociedade da época. Sugeriu a fundação de uma sociedade de mútuo socorro entre as oratorianas e uma caixa de pequenas poupanças. Organizou a assistência médica gratuita, o secretariado do trabalho e as escolas noturnas. Promoveu a escola de teatro e de música e um grupo literário.
instituiu um pensionato para jovens operárias e organizou uma união entre professores. Direcionou as jovens mais adultas e preparadas para a ação social e sindical e promoveu uma revista para a formação da mulher. Uma grande criatividade e capacidade de reagir aos sinais dos tempos. Para nós, filhas de Maria Auxiliadora, Dom Rinaldi foi um grandíssimo pai, animador, fundador e diretor do Oratório Feminino de Valdocco, que Dom Bosco havia aberto em 1876, chamando as primeiras filhas de Maria Auxiliadora de Mornese. Dom Rinaldi, mesmo sendo prefeito-geral da congregação salesiana, dedicava aos domingos o seu tempo precioso à educação e à formação das adolescentes. Era promotor de inúmeras atividades sociais, culturais, religiosas. Se preocupava com a formação das meninas e as acompanhava, se interessava pela vida delas e dava a elas sugestões para que tivessem sucesso em todos os setores da vida, profissional, familiar, social e também em relação à formação religiosa. Aos domingos, celebrava a Eucaristia e, depois da missa, entretinha as meninas maiores com diversos assuntos para prepará-las para a vida. Bem aqui, no Oratório Feminino, Dom Rinaldi, em 1917, deu início, com 3 mulheres, ao que se tornaria o Instituto Secular das Voluntárias de Dom Bosco. Uma obra inovadora para aqueles tempos, que unia uma vida leiga a uma total consagração a Deus no espírito de Dom Bosco. Vocês são poucas, mas não tem importância. As obras do Senhor nascem na pobreza e na humildade e se consolidam no silêncio. Ninguém deve saber o que está amadurecendo em seus corações. Continuem a ser como são. Dom Rinaldi je pre Domboskove dobrovoľničky v prvom rade predstaviteľom. Para nós, voluntárias de Dom Bosco, Dom Rinaldi é, em primeiro lugar, o nosso fundador, mas também um modelo de bondade e de realismo. É aquele que sabe valorizar cada pessoa e sabe estar atento às necessidades de cada um. Dom Rinaldi é para nós um profeta que soube intuir o valor da laicidade consagrada na secularidade, no dia a dia, em pleno mundo, mesmo antes que a Igreja reconhecesse esta forma de vida. Pre cirkev a pre budovanie Božieho kráľovstva. Em 24 de abril de 1922, Dom Felipe Rinaldi foi eleito reitor-mor. O seu reitorado será caracterizado por uma grande paternidade e uma forte espiritualidade. Como Dom Bosco, Dom Rinaldi estava convencido de que só o amor, a bondade e a doçura devem animar as relações junto com uma clara firmeza. Disso todos tiveram uma experiência, confrades, irmãs, leigos. Educava para isso os seus confrades e para todos se tornou modelo de autoridade salesiana. O superior salesiano é pai. Deve saber que tem que se entregar. Está à disposição de todos, dia e noite. Deve estar pronto a receber qualquer um, a qualquer hora. Em primeiro lugar, a sua comunidade, os seus filhos. Acima de tudo, deve estar disposto a escutar. Os confrades necessitam disso. Como Dom Bosco, trabalhou muito para as missões. Deu início ao Instituto Missionário de Ivrea, que preparava os jovens salesianos para partir para terras distantes. Fundou também a revista Juventude Missionária, com redação em várias línguas. Durante o seu reitorado, partiram para o mundo inteiro mais de 1.800 salesianos. Empreendeu numerosas viagens na Itália e na Europa para estar perto dos confrades, animá-los e apoiá-los nas dificuldades. Do Pontífice Pio XI, obteve a indulgência do trabalho santificado, mensagem central da espiritualidade do cotidiano, que ajuda a conciliar atividades e oração.
O acontecimento mais importante do reitorado de Dom Rinaldi foi, certamente, a beatificação de Dom Bosco. Ele foi o diretor daqueles dias. Havia conhecido de perto o santo dos jovens e dele tinha absorvido a sua espiritualidade. Agora tinha a felicidade de vê-lo nas honrarias dos altares. Compreendi quem Dom Bosco se tornava para nós, escrevera Dom Rinaldi, o modelo seguro da nossa vida. E Dom Rinaldi permaneceu fiel àquele modelo até o fim da sua vida. Na manhã de 5 de dezembro de 1931, Dom Rinaldi, muito cansado, sentou-se em sua escrivaninha. E foi ali que o seu secretário o encontrou, ainda com um livro sobre a vida de Dom Juan na mão. Tinha ido para os braços do pai, na ponta dos pés. A congregação salesiana, que no início do seu reitorado contava 4.788 salesianos e 404 obras, no final do seu serviço havia alcançado o número de 8.836 confrades, distribuídos em mais de 1.000 obras espalhadas no mundo inteiro. João Paulo II o proclamou beato em 29 de abril de 1990. Em todos, a esperança de vê-lo logo declarado santo. Eurumque festum, die ipsorum natali, et Philippi Rinaldi, die quinta decembris, in locis et modis iure statutis, quod annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. A tutte le persone si chiede qual è, in genere, si chiede qual è il loro apostolato. A todas as pessoas se pergunta, geralmente, qual é o seu apostolado. Ora, nós, como cristãs, dizemos que o nosso apostolado é estar na paróquia, trabalhar lá, aqui ou em outro lugar. Está certo, mas tem uma coisa que distingue a voluntária de Dom Bosco, consagrada no mundo, daquilo que pode ser um cristão engajado. Nós somos consagradas no mundo. Assim, o nosso apostolado é a nossa própria vida, é o nosso trabalho. Nós somos mandadas no mundo para uma missão que, antes de tudo, se concretiza em nosso trabalho. Uma missão que, prima de tudo, se concretiza nel nostro lavoro. Dom Felipe Rinaldi foi um atento observador da sociedade do seu tempo, que via a mulher projetada no mundo do trabalho e decidida a sair do seu isolamento cultural. Ele compreendeu o gênio feminino e, como um grande pioneiro, trabalhou muito para a emancipação da mulher, projetando-a no protagonismo que sabia conjugar as exigências da época com os valores do espírito e da solidariedade. Foi fundador e animador de tantas associações leigas, principalmente femininas, mas a obra certamente mais inovadora e original foi a das Voluntárias de Dom Bosco. Tudo teve origem no Oratório Feminino de Valduco, onde Dom Rinaldi trabalhava. Já em 1911, algumas jovens mulheres, ativas na animação, exprimiram a Dom Rinaldi o seu desejo de se consagrar a Deus, permanecendo no mundo com o espírito salesiano. Ele, lembrando que este projeto estava na mente e no coração de Dom Bosco, iniciou a acompanhá-las de mais perto. O dia 20 de maio de 1917 marca o início oficial do primeiro grupo do que será o Instituto Secular das Voluntárias de Dom Bosco. As conferências que Dom Rinaldi realizava com aquele primeiro grupo estão guardadas num caderno, sinal da atenção paterna e da profunda espiritualidade do fundador. Nós, VDB, somos leigas e vivemos no mundo uma nossa radical consagração a Deus.
Estamos plenamente inseridas nas realidades seculares e não nos distinguimos dos outros. Passamos entre as pessoas, mantendo a reserva sobre a nossa escolha de consagradas, para operar com maior eficácia, principalmente nos ambientes mais difíceis. Fazemos tudo em estilo salesiano. Nós nos aproximamos das pessoas, vivemos com as pessoas, as ouvimos, educamos à maneira de Dom Bosco, cada uma no ambiente que se encontra, na família, na escola, no escritório. V rodinách, v školách. Hoje, as voluntárias de Dom Bosco estão presentes em todos os continentes, como fermento, como sal, que se misturam na massa e deixam o pão gostoso. Elas estão presentes, tornando visível e concreto o amor de Deus para cada homem. Nestes últimos anos, a nossa vocação está se desenvolvendo muito bem na África e na Índia. Mesmo se o Instituto nasceu na Europa, a nossa vocação se encarna plenamente nessas culturas tão diferentes e contribui para a promoção da mulher. Nós, voluntárias de Dom Bosco, como mulheres de alegria, da simplicidade, da bondade, da atenção para com a pessoa, do realismo e do humanismo cristão, queremos ser testemunhas para a gente comum de que o Evangelho pode ser vivido no dia a dia de maneira plena e radical. A primeira vez que ouvi falar da possibilidade de ser consagrada no mundo, eu tinha 13 anos. Este pensamento me fascinou imediatamente. Porém, eu também tinha um sonho: tornar-me médica para ajudar os que precisam. Tomei a minha decisão. Iria servir a Deus cuidando dos meus irmãos. O que eu quero levar às pessoas, além da minha competência, são a bondade e o espírito de família, que me fascinaram desde o início. Posso, assim, ajudar quem encontro, principalmente os jovens, a descobrir a bondade que têm em si, as suas capacidades e possibilidades e serem gratos a Deus. Keďže som už na penzii niekoľko rokov, tak sa zdá, že nemám čo robiť a zdá sa mne... Estou aposentada, mas tenho mais trabalho agora do que quando trabalhava. Além de dar aula, estou realizando um projeto iniciado por nossa universidade, que se ocupa de uma casa de acolhimento para mães e crianças em dificuldades. Ajudamos as mulheres a se reintegrar na vida de todo dia. Ensinamos elas a manter um orçamento familiar, a educar as crianças, a não desperdiçar o dinheiro, a cozinhar de maneira saudável. Ajudamos a encontrar um trabalho. Conseguimos obter bons resultados, principalmente com as crianças, agora que nós as ajudamos nas tarefas e as estimulamos no estudo. Vão bem na escola. Isto é, para nós, motivo de satisfação. Ale s tým hospodárením je to horšie, pretože... Dom Bosco ma osvojil svojou charizmou, že venovať sa deťom a mladým a vlastne preto som sa rozhodla... Dom Bosco e o seu carisma a serviço dos adolescentes e dos jovens me entusiasmaram. Por isso decidi consagrar a minha vida nesta espiritualidade. Depois conheci Dom Felipe Rinaldi, a sua paternidade, a sua praticidade, a sua capacidade de se aproximar do mundo feminino e o modo concreto com o qual guiava as nossas primeiras irmãs. Compreendi que era isso que eu procurava na minha vida. Eu trabalho numa escola maternal e vivo esta espiritualidade no meu dia a dia, adotando o sistema preventivo. É maravilhoso.
Até os pais percebem o espírito de família que se respira na escola. Takže je to také úžasné. Ale tak najviac, čo si tak ja uvedomujem, to je rodinný duch salesiansky.สำหรับความสำคัญต่อสถาบันคุณพ่อลีนันดีเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์ด้วยแห่งความรักของคุณพ่อบอสโก Trabalho na magistratura. Há 16 anos, sou juíza num tribunal de primeira instância que se ocupa dos jovens e de suas famílias. Como salesiana, olho para os outros com otimismo, ajudo, encorajo e tento educar nos valores da vida. A minha vocação é uma síntese de secularidade, consagração e salesianidade. Sou uma mulher que vive em pleno mundo e não tenho nenhum sinal exterior que me diferencie. Vivo a prática dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência de uma forma adaptada a uma pessoa leiga. Sinceramente, tenho que dizer que não é fácil hoje ser consagrada, permanecendo no mundo. คำสั่งสอนที่ช่วยดิฉันมากในการถือกระแสเรียกนี้ก็ É preciso vigiar, não ser Maria vai com as outras, ser constante na prece e manter a intimidade com Deus. Tento me integrar no contexto sociocultural do meu país, oferecendo a minha contribuição como posso. Com o meu trabalho de juíza, também acredito dar um contributo importante à justiça social. ด้วยความสุภาพเรียบง่ายโดยถือแม่พระเป็นแบบอย่างในชีวิตค่ะ I work at Southville International School and Colleges. Trabalho na Southville International School and College de Las Piñas, em Manila. Sou responsável pelo setor de assistência do Departamento de Psicologia. Nós, voluntárias de Dom Bosco, mesmo se não somos reconhecíveis como pessoas consagradas, somos funcionárias como as outras, geralmente fazemos a diferença pelo modo como realizamos o nosso trabalho. Trabalhamos pensando em Dom Rinaldi como um pai, sendo o fundador do nosso instituto. Ele é, para nós, como Dom Bosco, é um formador e um modelo. Por exemplo, Dom Rinaldi dava muita importância ao equilíbrio entre vida e oração. Para ele, eram inseparáveis. Che quello l'avevo perso, mannaggia, ho detto io. Si ricorda. Arrivederci, mi stia bene. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Com'è? Com'è, signora Porella? Certo che mi ricordo di lei. Sono Maria, sono una volontaria di Don Bosco, in pensione ormai da parecchi anni. Sou Maria, sou uma voluntária de Dom Bosco, aposentada já há muitos anos. E o que é para nós a aposentadoria? A aposentadoria é um modo diferente de viver a mesma vocação, missão, consagração. É claro que não corro mais como antigamente, mas este caminhar mais lentamente me ajuda, me faz enxergar melhor ao meu redor. O meu próximo, as necessidades que existem e as possibilidades de poder dar uma mão aos necessitados. E então vou à paróquia e ali faço um pouco de trabalho de secretaria para o padre. E depois dou uma mão no acolhimento aos pobres, dando uma ajuda material, ouvindo-os para saber suas necessidades. Visito uma doente e me certifico se ela tomou o remédio certo na hora certa. São pequenas coisas, cotidianas, normais. O importante é o amor que coloco ao fazê-las. É ver Jesus que tem fome,
que precisa de ajuda, de companhia. Uma vantagem do tempo de aposentadoria é exatamente isso, ter mais tempo para se dedicar à oração. A oração é um pouco estranha, a oração salesiana, e também a secular, porque é uma oração cheia do mundo que me circunda, do mundo no qual escolhi viver. Assim, eu me lembro de todos, falo a Deus sobre as pessoas que encontro, e principalmente dos jovens que são a porção eleita do carisma salesiano. Dom Rinaldi seria certamente um santo moderno, por isso, ficaria contente que todas as nossas voluntárias jovens se adaptassem ao mundo. Não do mundo, naturalmente, mas com os meios deste tempo, certamente. Até nós, idosos, fazemos isso, que aprendemos a usar o computador. Di questo tempo, certamente. Lo facciamo anche noi anziani, ci mettiamo anche noi col computer. Vivo na Coreia, em Seul. O meu trabalho me dá a possibilidade de encontrar muitos jovens e seus pais e de operar com eles de acordo com o estilo salesiano. Dom Rinaldi, com a sua profunda vida espiritual e, ao mesmo tempo, seu grande dinamismo, me indicou o caminho a percorrer na minha vida de voluntária, ser apaixonada por Deus e pelo mundo, mostrar a todos, principalmente aos jovens, a alegria de seguir Cristo. 이 성소를 살아가는데 아주 중요하게 생각하는 것은요. Sí, nuestra identidad vocacional tiene esos tres elementos, ¿verdad? La consagración, la secularidad y la salesianidad. A nossa identidade vocacional se caracteriza pela consagração, a secularidade e a salesianidade. Assim, somos consagradas, chamadas para seguir Cristo mais de perto e estar com Ele para evangelizar em qualquer ambiente. Atuamos a nossa consagração no mundo, como fermento de vida cristã, como fermento, como diz o Evangelho, e a maneira de Dom Bosco. Como do coração de Cristo, pues esos elementos los tratamos de llevar a todos los ambientes. Trabalho num escritório de advocacia como contadora. Colaboro com a contabilidade. Neste ambiente, especialmente, acho que é importante testemunhar com a vida os valores que a nossa sociedade está perdendo. Acredito que seja realmente a melhor contribuição que se possa dar. Esse é o maior aporte que se pode dar. Escolhi esta vocação porque me atraía muito ser consagrada e continuar a trabalhar no meu ambiente e com a minha família. Vivo a minha identidade vocacional partindo da salesianidade e vivendo a alegria e o sistema preventivo com as pessoas que estão ao meu lado. Vivo a secularidade compartilhando a realidade que todos vivem, desde a dificuldade de ir trabalhar até a de administrar o dinheiro para enfrentar as despesas de todo mês. Trabalho no Instituto Betânia, uma escola administrada por religiosas onde se integra nas classes alunas com necessidades educativas especiais. A minha principal contribuição ali é mostrar que as alunas, diferentemente capacitadas, são pessoas, têm uma dignidade, são filhas de Deus, têm interesses próprios, expectativas e até sonhos. Na vida cotidiana, tenho a alegria de ter uma família grande, como é a família salesiana, de compartilhar com as irmãs do meu grupo, crescer com elas e as irmãs da minha região. Também tenho a alegria de levar aos outros a esperança da salesianidade. Participo da realidade sociopolítica do meu país, tornando consciente quem está ao meu redor de que todos fazemos política. Que além da política ativa, da qual é bom participar como se pode, todos fazemos política fazendo valer os nossos direitos e exprimindo a nossa opinião.
Dom Rinaldi na minha vida é muito importante, porque aprendi da sua biografia que foi um santo que viveu muito bem a própria realidade, a vida cotidiana. Me fez compreender que podemos superar as dificuldades que vivemos e que podemos, humanamente também, ter de suportar tantas situações. E isso não afeta o nosso caminho de consagração. Sou voluntária de Dom Bosco e a minha vocação nasceu tanto tempo atrás. Morava e ainda moro numa pequena aldeia, onde haviam muitos jovens, mas não haviam sacerdotes ou freiras. Eu ficava um pouco inquieta em ver todos aqueles jovens com tantos problemas. Et à cet moment, je suis allée voir l'ordinaire du lieu, donc l'évêque. Fui falar com o bispo para que mandasse padres e freiras à nossa aldeia, para que se ocupassem das meninas. Finalmente, um dia, vendo a minha insistência, o bispo me disse: "E se você se tornasse para os outros o que está solicitando?" Naquele momento, senti meu coração dar um pulo. Eu é que tinha que cuidar daqueles jovens. Na escola, eu tinha lido uma poesia inglesa que me havia inspirado. Chamava-se A Violeta. No comentário estava escrito que a violeta é uma pequena flor à beira da estrada. Quem passa ignora a sua existência, talvez até pise nela. Mas o Senhor conhece esta flor, mesmo se for pisada. Falei para mim mesma. Posso ousar viver no mundo ignorada, doando-me aos jovens, mas só Deus sabendo quem eu sou. Quelque temps après, il m'a montré d'Astrid. Donc, fui falar com um sacerdote e expliquei que queria permanecer no meu ambiente, com os jovens, sem ir para o convento e receber os votos como as freiras. Ele me indicou as voluntárias do grupo de Lubumbashi. Quando eu as conheci, compreendi que era isso mesmo o que eu desejava. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Et c'est ce que je voulais, et je crois que c'est ce que je veux maintenant. Dunque, il riservo non è per nascondersi. A reserva não é para se esconder ou reduzir as nossas responsabilidades, mas para uma melhor eficácia apostólica. É óbvio que essa reserva toma nuances diferentes de acordo com o lugar onde vivemos e com o trabalho que fazemos. Eu sou voluntária de Dom Bosco há 32 anos e minha mãe nunca soube disso. Eu fiz os votos perpétuos quando minha mãe morreu e ela nunca soube. Creio que este silêncio me ajudou a fazer tantas coisas que de outra forma talvez não poderia ter feito. Eu sou uma médica. Eu me lembro de certas batalhas, por exemplo, contra o aborto, contra a eutanásia. Se eu tivesse lutado como os padres ou as freiras, teria tido um impacto muito diferente. Eu lutei muito, principalmente contra o aborto. Eu era a doutora que lutava contra o aborto. Não era nem freira, nem o padre. Que depois todos conhecessem o meu empenho católico era outra história.
mas eu falava como uma médica. Portanto, esta reserva não significa que, se nos encontramos, eu não devo lhe dizer que sou uma voluntária de Dom Bosco, porque se tornaria um pouco ridículo. Mas na nossa atividade, para a eficácia apostólica da nossa atividade, é bom que sejamos um pouco reservadas. Per l'efficacia apostolica della nostra attività è bene che siamo un po' riservate. Quello che tu scopri non è tanto De Dom Rinaldi, lendo o caderno Carpanera, fiquei impressionada em descobrir algo muito grande. Antes de tudo, a sua paternidade e a sua bondade. Dom Rinaldi é próprio uma pessoa que te cativa como pai. Ele se tornou também reitor mor. Mas a fotografia que eu mais gosto é a que coloquei lá, na porta, quando ele já era velhinho, com o tricórnio, o casaco como se usava na época, e depois porque dizia coisas grandiosas e muito simples. Esta, para mim, é a maior mensagem de Dom Rinaldi. Vá onde quiser, faça o que quiser, vista-se como achar melhor. Lembre-se só de uma coisa: onde estiver, seja boa. Sim, boa. Propomos as experiências de algumas voluntárias de Dom Bosco de vários continentes, vidas ricas, mas que não esgotam a variedade e incisividade das outras 1000 silenciosas presenças em todas as partes do mundo. A intuição original de Dom Rinaldi é, hoje mais do que nunca, atual no mundo que precisa de testemunhas críveis e imitáveis. Ele convida ainda a ser santa entre as pessoas, sinal de amor e de unidade. Vamos unir a santidade da vida à santidade da ação. Cada uma, no próprio ambiente, tem um campo imenso para trabalhar e fazer muito bem. Sejam unidas entre si, formem um único coração, uma única alma.